Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Colossenses 1,15 diz assim a palavra de Deus: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou como na tradução NVI, diferente da minha, para em tudo ter a supremacia. Vamos ler novamente, acompanhe comigo, peço muito a sua atenção nesse instante, que você redobre a sua atenção na exposição da palavra de Deus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, para em todas as coisas ter a supremacia. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque é a tua palavra que nos dá vida. A carne para nada aproveita, ó Deus. Mas as palavras que o Senhor nos diz, elas são espírito e vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor estava em Cristo, reconciliando contigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos conferiu o ministério da reconciliação. Eu suplico nesse instante, ó Deus, que qualquer ação contrária à ação do teu Espírito, qualquer distração, qualquer ação do maligno contrária à tua voz, ó Deus, que seja silenciada para a tua glória. Que haja temor, que haja reverência, que haja tremor e temor diante da tua palavra, ó Deus. Que toda a glória seja dada a ti. E se aprouver ao Senhor, ó Deus, eu suplico pela tua misericórdia, fala conosco. A tua palavra é suficiente. A tua palavra é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por ti. Nós louvamos o teu nome pela vida dos irmãos, pelos nossos amigos visitantes. E eu te suplico, ó Deus, que o Senhor faça em nós um milagre. E o maior milagre é a tua palavra produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto que nós lemos, esse trecho das Escrituras, é um hino. Vocês são da área da música. Esse hino resume a cristologia cristã primitiva. O que é cristologia? Logia, estudo, Cristo, Messias, ungido. Cristologia significa estudo sobre Cristo. Esse texto que nós lemos, esses versículos, resumem a cristologia cristã
primitiva, ou seja, resume, sintetiza a doutrina de Cristo. Paulo exorta os irmãos em Colossos, a igreja em Colossenses, escreve aos Colossenses, a igreja em Colossos, exorta o povo contra os falsos mestres. No capítulo 2, Paulo cita os problemas que aquela igreja enfrentava. A igreja tinha práticas judaicas, nós estudamos isso no discipulado, e o cristianismo primitivo era um cristianismo que ele permeia e ele adentra num mundo, num povo, numa cultura que só sabe ser judaica, mas não sabe ser cristã. Em 2018, depois de Cristo, nós vemos um tempo também de uma igreja que só sabe ser judaica, mas pouco cristã, não judaico-cristã. Haviam práticas judaicas, não toque, não manuseie, regras com aparência de religiosidade, mas que não podiam frear os impulsos da carne. E as pessoas eram condenadas por alimentos que comiam, por festas. Havia uma heresia que Paulo combate, possivelmente na carta aos Colossenses, que se propagou nos séculos 2 e 3 da era cristã. Essa heresia se chama gnosticismo, do grego gnose, que significa conhecimento. Paulo escreve a Timóteo, e ele vai dizer também a Timóteo: Timóteo, guarde, tenha cuidado com o que é falsamente chamado de conhecimento. Ele está falando do gnosticismo, uma heresia que adentrou ao cristianismo, e Irineu, um dos pais da igreja, escreveu que o gnosticismo era um monstro de muitas cabeças, uma hidra de muitas cabeças, que a cada dia inventavam algo novo. E o que o gnosticismo defendia era que a salvação poderia ser obtida não pela fé em Jesus Cristo, mas por um conhecimento esotérico, um conhecimento que os demais não possuíam. Então você poderia ser salvo não pela graça mediante a fé, mas por um conhecimento místico, espiritual, por superpoderes especiais. Isso diz alguma coisa a você? Passados vários anos, o gnosticismo continua vivo. A gnose continua atual. Pessoas que acham que têm revelações espirituais, revelações especiais, mais do que outros. Pessoas que acham que são dotadas de superpoderes. Pessoas que pensam que a salvação em Cristo parece ser algo pequeno, minúsculo. Você precisa de uma segunda bênção. Você precisa, entre aspas, ser batizado com o Espírito Santo. Isso só se evidencia se você tiver poderes especiais. Se você derrubar pessoas, se você falar em línguas, se você tiver habilidades que os demais, coitados, fracos, frágeis, humanos não têm. E Satanás é tão ousado que ele geralmente pega o lixo e só coloca na nova embalagem e oferece às pessoas, mas não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo debaixo do sol. Esse gnosticismo evangélico, também presente nos nossos dias, enfatiza que a salvação, ela se dá por um conhecimento secreto, oculto, que os demais não têm. Os maiores ungidos são os que giram paletós. E muitas vezes os que parecem ser os mais espirituais são os piores, mais ímpios e mais perversos. Paulo então enfatiza a doutrina correta da pessoa e da obra de Cristo. Nesse contexto de falsos ensinamentos, Paulo, especialmente no capítulo 3, ele ensina aos irmãos da igreja em Colossos, dizendo o seguinte: pensa nas coisas que são do alto. Se revistam como povo santo, escolhido e amado de Deus, de entranhas de misericórdia, de amor, de compaixão. Salmodiem, cantem salmos,
Edifiquem uns aos outros com cânticos espirituais. Cantem as Escrituras. Paulo então diz de maneira fantástica e extraordinária, usado por Deus, uma doutrina correta acerca da pessoa e da obra de Cristo. Colossenses 2:3, Paulo diz que em Cristo habita toda a plenitude da sabedoria e da ciência. Em Cristo todo o conhecimento já produzido, já dito, já falado. Em Cristo, como professor numa sala de aula, Stephen Hawking pareceria uma criança. Em Cristo, comparado a Ele, todo saber são como gotas num balde, se comparado à profundidade, ao oceano da sua sabedoria. Paulo disse que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No versículo 15 que nós lemos, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. No versículo 17, ele diz que Jesus é antes de todas as coisas, e em Cristo tudo subsiste. Ele diz que Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja, no verso 18. E no 19, ou melhor, e ainda no 18, Jesus é o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tem a supremacia. No verso 16, Paulo disse que nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, invisíveis, sejam tronos, poderes, principados, soberanias. Tudo foi feito em Cristo. Tudo foi feito por meio dele, ou seja, todas as coisas só existem por meio de Cristo, nele e para ele. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Vou repetir, Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Verso 15, este é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo torna conhecido, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está com o Pai, que estava com o Pai, o tornou conhecido. Em João 14:9, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso as pessoas têm dito até hoje. As pessoas querem ver Deus, querem conhecer a Deus, supostamente. E o que Jesus responde: você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. E aqui há um grave risco que nós corremos de criarmos uma divindade que não passe pelo Filho, de criarmos um Deus que não se parece com o Filho, de criarmos uma divindade que não se assemelha ao Filho. Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. O termo grego aqui, eikon, traz a ideia de alguém que se assemelha ao original. Não é meramente uma cópia. Mas se lhe ajuda a compreender melhor, João 10:30 vai lhe ajudar. Eu e o Pai somos um, a mesma essência, a mesma natureza. A mesma natureza do Filho é a mesma natureza do Pai. A mesma essência do Filho é a mesma natureza do Pai. Ele se assemelha ao original. Foi isso que ele disse a Filipe: você não crê que eu estou em mim? Ou melhor, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
quem vê a mim, vê o Pai. E nós estamos até hoje como Filipe, perguntando, mostra-nos o Pai, eu quero ver Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero experimentar mais de Deus. E eu temo que logo mais a humanidade descobrirá que não há nada mais terrível do que Deus sem Cristo. Não há nada mais terrível, assustador do que Deus sem Cristo. Deus sem Cristo, alguém pode ler as Escrituras como uma moralista frios, despretensiosos. Tentar conhecer a Deus sem o Filho, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 3, que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, é suicídio. Tentar pregar um Deus, eu fico interessante assim, nós falamos tanto de Deus, Deus é ecoado nas rádios, Deus é ecoado entre principados, entre potestades, o título, o nome, D-E-U-S, é ecoado por todos, as pessoas dizem, graças a Deus, Deus tenha misericórdia, Deus tenha compaixão, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, e eu temo que nós estamos falando de outra divindade, que não se assemelha à imagem do Deus invisível, que é Jesus Cristo. Ao original, ao Deus encarnado, aquele que disse a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque maior do que Paulo, maior do que Davi, maior do que Moisés, maior do que Pedro, é Jesus. Homem para mim é Jesus, cara. Macho para mim é Jesus. Filho para mim é Jesus. Dono de fazenda para mim é Jesus. Profeta para mim é Jesus. Mestre para mim é Jesus. Pastor, Supremo Pastor, para mim é Jesus. Jesus que não rouba, Jesus que não mente, Jesus que não cobiça, Jesus puro, santo, inculpável e irrepreensível, Jesus homem, Deus homem de Nazaré. Ele é o meu maior exemplo. É com Ele que eu quero parecer. Ele cabe inteiro na minha personalidade, com todas as falhas e contradições e ambiguidades que eu tenho e você também tem. E a minha personalidade inteira pode se converter ao caráter dele. Quando a igreja contemporânea passou de querer se parecer com Jesus, e todo mundo quer se parecer com Davi, com Gideão, com Sansão, com Moisés, embora homens de Deus com bons exemplos e maus exemplos, mas quando tirou Cristo do centro, aí, meu amigo, virou esse negócio que vocês sabem. Mas Ele é a imagem do Deus invisível. Em segundo lugar, Jesus Cristo tem a mais alta honra na criação. Parte B do verso 15. Ele é o primogênito de toda a criação. Prototokos, esse termo usado para primogênito. E aqui nós vamos refutar uma heresia propagada há anos, remodelada pelos testemunhas de Jeová. Nunca falei deles aqui, mas hoje é o dia deles. Testemunhos de Jeová entendem que Jesus Cristo, pegam esse texto, esse verso, distorcem a palavra de Deus
e dizem que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado. Dizem que Jesus Cristo não é eterno, mas que Jesus Cristo foi a primeira criatura de Deus. Antes dos testemunhos de Jeová dizerem isso, houve um homem que viveu no 4º século da era da igreja, chamado Ário. Ele é que é o autor de uma doutrina chamada arianismo. E a máxima ariana é: houve um tempo em que ele ainda não era. Ário, falando de Cristo, no 4º século da igreja, ele disse: houve um tempo em que ele quem? Jesus Cristo, ainda não era. Isso é o que os testemunhos de Jeová pregam. Que Jesus foi criado. Por erro de interpretação, eles não entendem que, quando diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, está falando não do primeiro ser criado, mas que Jesus é o que tem mais importância, que Jesus tem a preeminência na criação, que Jesus tem a superioridade, o direito sobre todas as coisas, que ele tem a supremacia sobre todo o universo. Ele é a imagem do Deus invisível. Em primeiro lugar, como nós vimos, Jesus Cristo é a expressão do Deus invisível. Jesus Cristo tem a mais alta honra na criação. A expressão primogênito, no grego original, prototoko, significa Jesus Cristo tem um direito sobre todas as coisas criadas. Jesus Cristo tem um direito sobre a sua vida. Por isso eu não vou pedir a você e dizer a você assim: deixa Jesus se tornar o Senhor da sua vida, porque Ele é Senhor do universo. Ele já é Senhor do universo. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre todos. Aqueles que não se entregaram e que Cristo não os deu um novo coração, cujo coração o senhorio de Cristo ainda não habita, até esses um dia, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, até esses irão se dobrar. Então Ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. Quer aprender sobre Deus? Olhe para Cristo. Quer descobrir mais sobre Deus? Vocês querem que os seus filhos cresçam amando a Deus? Mostrem Cristo. Se vocês não mostrarem Cristo, não vão amar a Deus. João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, que evitem distrações, em nome de Jesus. Porque não há nada mais belo, mais glorioso, mais extraordinário do que saber que Jesus Cristo tem um direito sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida. O texto que a irmã Elisângela leu aqui hoje, do Evangelho de Lucas: não temeis aqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Não temam esses. Mas eu vos digo a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Esse você deve ter temor. Esse você deve adorar, você deve ter reverência, porque Ele é Senhor. Ele tem um direito sobre todas as coisas. Há tantos tolos que pensam que são os senhores do universo, mas não são. Eles são temporais, eles são passageiros, eles são falíveis, eles são finitos. Há governantes, há autoridades que Deus os permitiu chegar até um status, a um lugar. Há prefeitos, presidentes, governadores. Há religiosos. Mas eles não têm um direito sobre todas as coisas. A mais alta honra na criação é dada a Cristo. Por isso Ele diz: a minha glória não darei a outrem. A glória dele Ele não divide com ninguém. O primeiro que tentou foi expulso.
O primeiro que tentou, o querubim guardião, que fez a rebelião, foi expulso. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, nós dissemos que Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Jesus Cristo tem a mais alta honra na criação. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é o autor da criação. Eu vou repetir, Jesus Cristo é o autor da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o autor da criação. Ele não só é o Salvador, ele também é o autor, o criador, o mantenedor, o sustentador da vida. Atos 17, 28. Por meio dele vivemos, nos movemos e existimos. Você acha que sai para trabalhar segunda-feira por causa de quê? Você acha que é você que banca sua existência? Vocês vão estudar, vocês acham que é por quê? Porque o pulmão de vocês se enche e se esvazia de ar porque vocês pagam uma cota todo mês para fazer isso aqui? Porque Jesus é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Ele não é um espírito iluminado, como dizem os espíritas. Como diz Allan Kardec, ele não é um espírito iluminado, ele não é uma força. Jesus Cristo é a esfera, o agente e o alvo para quem todas as coisas foram feitas. Vou repetir, Jesus Cristo é a esfera. Aqui é a esfera, ó, imagine. O agente da esfera, todas as coisas subsistem nele. Ele é o agente e o alvo. Por isso que nós dizemos, como o apóstolo Paulo em Romanos 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Jesus Cristo é o seu Criador. Ele criou você. Vocês acham mesmo que a união de um espermatozoide masculino com o óvulo de uma mulher, vocês acham que isso é obra do acaso para gerar uma vida? Há algo muito mais grandioso anterior a isso. O salmista diz: teus olhos viram o meu embrião. Deus viu você com nome, idade, 20, 30, 40, 50 anos. Deus viu quando você estava sendo formado. E na Irlanda, as mulheres comemoraram, minhas irmãs, a permissividade, a licenciosidade, a legalização do aborto. As mulheres choraram de alegria pela legalização do aborto. Mas numa sociedade politicamente correta que mata crianças, mata bebês, assassina bebês e defende mico-leão dourado, nada contra bicho, então nada contra animais não. Mas uma sociedade politicamente correta, que coa mosquito e engole camelos, sociedade dessa, ela já perdeu faz tempo a presença de Deus.
E não adianta fazer campanhas dizendo que gentil do ouro é de Jesus e dizer palavras ao ar. Eu profetizo sobre gentil do ouro, eu declaro sobre gentil do ouro, eu determino sobre gentil do ouro. Não adianta. Isso aí é psicologia barata. Isso aí, o nome disso é confissão positiva. Um enlatado americano chega na Europa, poluído. A poluição é dobrada nos Estados Unidos. Quando chega aqui, vem só o bagaço e todo mundo ama e aceita como se fosse de Deus. Isso não é de Deus. As pessoas de gentil do ouro vão se converter quando Jesus Cristo se tornar o Senhor da vida delas. Não é se você ficar falando palavras ao ar. O que é isso? Palavras ao vento. Eu profetizo, eu determino. Não, isso é besteira. Perda de tempo isso. As pessoas vão se converter com a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pessoas vão se converter se elas nascerem de novo. Do contrário, pode fazer o que for. Vai vir evento mais evento. Não estou dizendo que a gente não deva pregar. Não estou dizendo que a gente não deva pensar em estratégias para que vidas sejam alcançadas. Não é isso. Precisamos. Falhamos muito. Somos muito omissos na pregação do Evangelho. O nosso orgulho é tão grande que a gente prega muito pouco o Evangelho. O que eu estou dizendo é que as pessoas só sairão desse Evangelho diabólico que faz uma separação perniciosa entre sagrado e secular. Isso é o que tem mais diabólico. Vida religiosa, vida sagrada e vida secular. Vida do domingo, coisas de Deus, e vida secular. E como diz o Augusto Nicodemos no livro O que Estão Fazendo com a Igreja, os evangélicos têm alma católica. É o mesmo proselitismo de outrora. Para quem vive para Deus, dizia o nosso querido Spurgeon, nada é secular, tudo é sagrado. Você vai pagar uma conta, é sagrado. Você vai fazer uma visita a uma pessoa, é sagrado, meu filho. Mas meus caros jovens e adolescentes, que gosto tanto de coração, diz uma canção de palavra antiga, né? É que o sagrado se tornou hilário. Né? Acendeu em abril, se espatifou em maio. E o que é que ficou? Ficou o riso amarelo. Assim, ó. Eu acho engraçado, de vez em quando eu converso com algumas pessoas que parecem que só falta se converter para ter Cristo. E a vontade que você tem de perguntar como pastor é assim, meu filho, você é cristão? Eu sou, pastor, é porque não parece. Não parece, cara. Você disfarça bem, né? Agente secreto, 007. Você é bom, cara, você disfarça bem. Pastor, eu sou de Deus. Rapaz, que Deus sem Cristo, você perdeu o juízo. Jesus Cristo é o Criador, Ele é a esfera de tudo. Ele é o centro do universo. Não é o centro não sou eu, o centro não é você, o centro é Cristo. Acabou. Não tem conversa. Tem conversa fiada. Jesus Cristo é o centro. Eu não estou falando só o centro da igreja, não. Nós vamos ver isso na instante. Estou falando do centro do universo, é Cristo. Jesus é o centro das Escrituras. Foi isso que ele disse para os discípulos, foi isso que os profetas escreveram. Foi isso que Moisés falou.
que era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito do Filho do Homem, Lucas 24, 44, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, apontam para mim. Mas nós cremos em Moisés, nós cremos no Deus de Moisés, diziam os religiosos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós cremos em Moisés, nós somos discípulos de Abraão, nós somos discípulos dos profetas, nós temos a teologia, nós temos o orgulho, o ego humano, a tolice humana, a babaquice humana, o anátema humano, a carnalidade humana. E aí Jesus disse para eles: se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês me ouviriam. Se a igreja evangélica seguisse a Cristo, se a igreja evangélica amasse a Deus, o centro dela seria o Filho de Deus. Mas não é. Deus tenha misericórdia do nosso tempo. Em quarto lugar, Jesus Cristo é eterno. Jesus Cristo é eterno. Versículo 17, Ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno, Ele não foi criado, gente. A cruz não foi o plano B de Deus. Deus não teve ainda, poxa, o homem pecou e agora, o que eu vou fazer? Não. Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Paulo compreende isso, o apóstolo João compreende isso. E ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas nele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. No princípio era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus Cristo é eterno, ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de mim, de você, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes do universo. Antes do universo existir, ele já existia. Porque ele não só existe, ele é. Em João capítulo 8, verso 58, ele disse: Abraão viu o meu dia e exultou. Abraão viu o meu dia e se regozijou. E disseram a ele: você não tem 50 anos, jovem rapaz. Você não tem 50 anos, carpinteirinho, filho de José e Maria. Você não tem 50 anos, como você viu Abraão. E ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu abri o mar para que o povo de Israel atravessasse. Antes de Abraão existir, eu derrotei o gigante Golias. Antes de Abraão existir, eu caminhei com meu povo pelo deserto, os protegendo do frio durante a noite e do calor do dia, com nuvem e uma coluna de fogo. Antes de Abraão existir, a serpente que foi levantada no deserto, e todos aqueles que olhavam para a serpente no deserto, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando julgado e
e perguntado: tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido, o Salvador? Ele disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à destra de Deus, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele é antes de todas as coisas. Quem é Calvino, quem é Armínio perto de Jesus? Quem é o pastor Michel, meu Deus, perto de Jesus? Quem é o reverendo fulano das quantas perto de Jesus, meu filho? Quem são as denominações perto do verbo que é antes de todas as coisas? Quando não havia nada, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto desde a fundação do mundo, ecoou: haja luz, e houve luz. Porque alguém amado é amado antes mesmo de ser criado. Você é amado, é amada antes mesmo de ter sido criada. Senão não haveria existência alguma. E a santidade do Cordeiro consumiria todas as coisas. Mas o Cordeiro é a própria solução. Como foi lido aqui nessa noite, a irmã Jurinha leu: assim como por meio de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio de um só homem, muitos serão feitos justos, justificados. Porque gotas de sangue nos justificam. Você foi criado, amado, perdoado, reconciliado pelo perdão que sustenta o universo. Você chama de ontem, que dia é a feira aqui? Sexta, né? Precisa ir mais na feira. Mas sexta você foi, se você foi na feira. Amanhã, a grande maioria de vocês volta à luta do dia a dia, ao trabalho. Mas o que é hoje e amanhã para aquele cujo um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? Tente imaginar o dia de hoje que passou para ele como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E Deus fez convergir todas as coisas em Cristo. O que você chama de passado, presente, futuro. Nele, todas as coisas acontecem simultaneamente. Como ecoou o salmista: de eternidade a eternidade, Salmo 90, tu és Deus. Existem coisas que são finitas, essa pregação é finita, tem um começo e tem um fim. Existem coisas que são infinitas, tem um começo, mas não tem fim. Os números, por exemplo, vocês que gostam de matemática. Mas o eterno não tem começo e nem fim. Eu e você envelheceremos como peças de roupas que usamos, se desgastam. Nós vamos envelhecer. Nós vamos morrer. Mas os seus dias não têm fim, porque não podem ser contados. Você deve servi-lo. Você deve se arrepender dos seus pecados.
ainda que ele lhe enviasse para o inferno, porque ele é digno do seu arrependimento. Você deve amá-lo acima de todas as coisas, porque ele é digno da sua adoração, do seu louvor. Ainda que você não receba nada em troca, porque a maior dádiva ele já nos deu. A maior dádiva ele já nos concedeu. Vocês já acham que são vocês mesmos que cuidam dos filhos de vocês? Eu vi uma citação do Heber Campos Júnior, xará do nosso irmão Heber. E ele dizia: cristianismo não é aquilo que você conquista, cristianismo é aquilo que você recebe. Você viu, não viu, Israel? Não é o que você conquista, é o que você recebe. Mas eu construí, meu filho, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o senhor tirar o fôlego de vida meu nessa noite, já foi. Era uma vez um rapaz, Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Brinca com ele, ele se transfere para corações que você nem percebe. E o que os bobinhos, gananciosos, poderosos do mundo não entendem, é que muitas vezes eles realizam propósitos que os transcendem. Uma das doutrinas que traz mais segurança ao crente é a doutrina da soberania de Deus, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. As dores cooperam. As aflições cooperam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, absolutamente tudo. A quem vocês me compararão? Diz o profeta Isaías. Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou tudo isso? Aquele que conta as estrelas e a todas chama pelo nome. Aquele que chamou Jó, como está chamando você, está chamando gente aqui nessa noite. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando Deus lançou os alicerces da terra? Onde? Onde você estava quando eu disse ao mar, até aqui você pode vir, além desse ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Onde vocês estavam? Onde vocês estavam na criação das galáxias, dos planetas? Quando num flash de luz e energia, do nada, do ex nihilo, uma expressão latina que significa do nada, todas as coisas surgem. Onde vocês estavam? Onde eu estava? Em quinto lugar, Jesus Cristo é o sustentador da criação. Ele não simplesmente criou e largou a própria sorte. Ele não simplesmente criou o universo e disse: pessoal, se virem, fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem. Não. Ele é o sustentador da criação. Parte B do verso 17. Nele tudo subsiste. Cristo é o centro de coesão de todo o universo físico e espiritual. Ele sustenta, ele mantém a criação. Vocês entendem isso?
como uma agulha num palheiro, Ele sustenta toda a criação. Tente pegar uma bola de gude e coloque na sua mão. Se você tirar a sua mão, se você jogar a bola de gude e tirar a sua mão, ela vai cair. Cristo sustenta o universo na palma de suas mãos. Vocês entendem isso? O Dr. Ben Carson, ator do filme, Breno, Mãos Talentosas. Olha, eu pensei em um filme bom para assistir com vocês. Com você, com Glória, com Esther. Quem sabe? Vamos ver. Ele disse que a Terra está a 93 milhões de milhas do Sol. Se estivesse a 92 milhões de milhas, nós estaríamos queimados. Se tivesse a 94 milhões de milhas, a temperatura seria muito fria, não haveria vida na Terra. E ele coloca uma distância de 93 milhões de milhas do Sol. Acaso ou propósito? Júpiter age como uma espécie de aspirador de pó. Tem um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. 2 autores, Norman Geisler e Frank Turek. Vocês precisam ler esse livro. Ele diz que Júpiter age como um aspirador de pó, puxando corpos celestes que de outra maneira colidiriam com a Terra. Sem Júpiter a vida na Terra não seria possível. Júpiter, que ninguém fala mais, né? Esqueceram Plutão, daqui a pouco esquecem Júpiter. A atmosfera terrestre que filtra, protege e conserva a temperatura do planeta. Sem a atmosfera, filho, já era, não tinha vida não. E nós podemos ecoar como o Newton disse: a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Quem deu o toque na primeira peça do dominó. Quem disse haja luz e houve luz. É o mesmo que ecoa com a sua vida e voz: haja cruz e houve cruz. É o mesmo que recebeu o cometa da ira de Deus vindo na direção da Terra, e a hora que esse cometa batesse e espatifar todo mundo, não haveria vida, não haveria criação, não haveria nada. E do nada, eu vou usar essa expressão informal para você entender melhor, do nada você é parida pelo sangue do Cordeiro, que recebe toda a ira de Deus, aplacada e dirigida contra ele, e do nada traz à existência todas as coisas. Entendem isso? E sustenta você. Podemos ecoar como o apóstolo Paulo em Atos 17, 28. Por meio dele vivemos, nos movemos dinâmica e existimos. Ele é o agente, a esfera e o propósito de toda a criação. Ele é o centro de todas as coisas. Em último lugar, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, Jesus é a fonte, é a origem da igreja. A fonte e a origem da igreja não é Pedro. A fonte e a origem da igreja não é o Papa. A fonte e a origem da igreja não é nenhum líder religioso. A fonte e a origem da igreja é Cristo. Disse Pedro: tu és Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra, sobre este fundamento, sobre esta declaração, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o cabeça da igreja.
Por isso que a igreja vai ser preservada até o fim. Porque ele diz na sua palavra: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. Eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da mão de meu Pai. Porque Deus nunca faz nada pela metade. Por isso Paulo diz em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Por isso Paulo escreve aos Romanos dizendo: estou convencido de que nem morte, nem anjos, nem presente, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem autoridades, nem anjos, nem demônios, nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Por isso que essas teologias aí, que perde salvação, que um dia o cara está salvo e no outro dia o cara não está salvo, criou um monte de gente bipolar. Ixi, hoje eu pequei, meu Deus, estou perdido, estou no inferno. Hoje eu fui bonzinho, hoje eu estou no céu, eu estou no inferno de novo, pequei, meu Deus, isso dá uma loucura na mente da pessoa. Cria entes bipolares, surtados, como a igreja evangélica está cheia de surtados, cheio de pastor doido, de membros doidos. Desculpa a sinceridade, mas esse país só vai mudar quando a gente começar a falar pura e simplesmente a verdade. E não é a nossa verdade, não é a minha verdade. É quando nós ecoarmos como Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho libertar você da sua religiosidade, você pode ser livre. Se o Filho libertar você da sua egolatria, você pode ser livre. Se o Filho libertar você da acumulação de bens, você pode ser livre. Se o Filho te libertar dos seus vícios, você pode ser livre. Se o Filho te libertar do desejo de domínio, controle e manipulação das pessoas, você pode ser livre. Se o Filho vos libertar, você verdadeiramente pode ser livre. Enquanto isso, meus amados irmãos, a gente pode fazer o que for. Pode rodar, pode sapatear, pode apelar para teólogos, profetas, pastores. E não vai ter jeito. Enquanto o Senhor da igreja, que está do lado de fora batendo, dizendo: eis que estou à porta e bato. Isso não é para incrédulo, é para crente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente pode perder tudo, a gente só não pode expulsar o principal da igreja, que é Cristo. O sepulcro vazio é o berço onde nasceu a igreja. A igreja nasce o berço da igreja, a semente da igreja é o sepulcro vazio. Se não fosse o sepulcro vazio, há muito tempo nós poderíamos comer, beber, porque amanhã nós iríamos morrer mesmo e viver do jeito que a gente quisesse. Se nós não crermos na ressurreição dentre os mortos, disse Paulo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E quando falamos de ressurreição dentre os mortos, não estamos falando de um fantasma, de um Gasparzinho que apareceu ao terceiro dia dizendo bu. Não, nós estamos falando de Deus que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo dentre os mortos e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Sigam-me e eu vos farei pescadores de homens.
A mensagem do Evangelho não é autoajuda, não é autoestima. Eu não estou nem um pouco preocupado com a sua autoestima, se ela é alta ou se ela é baixa. Você não precisa da autoestima, você precisa do conhecimento de Deus. Você precisa conhecer a Deus, e melhor do que tudo, ser conhecido por Ele. Você precisa, como é o caso de alguns de vocês, nascer de novo. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós. E que Ele seja supremo nas suas relações interpessoais. Ele é supremo sobre o universo, sobre a sua vida. No entanto, se você o recebeu como curandeiro, porque ama estar livre de doenças, e não como seu salvador, você está em inimizade contra Ele. Se você o recebeu como um mestre da moral, e não como Senhor, Salvador da sua existência, você está em inimizade contra Ele. Se você o recebeu como avalista da sua prosperidade, do seu sucesso, e não como seu Senhor, você está em inimizade contra Ele ainda. Mas a todos quanto receberam Salvador, Messias, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se Cristo é supremo na sua vida realmente, não por coerção, como acontecerá no grande dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus, mas se Cristo é supremo no seu ser, se você realmente nasceu de novo, você é uma nova criatura. Isso vai mudar, transformar o jeito como você vê a vida, como você vê as pessoas. Você vai ser instrumento de Deus no seu lar, na sua escola, na faculdade, no trabalho, no seio familiar. Se de fato você crer na supremacia de Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A minha pergunta diante do que você ouviu é uma só. Jesus é supremo sobre o seu ego, ou o seu ego tem a supremacia da sua vida? Que Deus em Cristo nos abençoe.